Foi, voltei. Foi, voltei não. Começamos. Então, vou orar novamente, porque houve um pequeno estresse. Misericórdia. Vou orar. Jesus amado e Deus querido, eu te agradeço por esse projeto, te agradeço por esta oportunidade. Senhor, eu te peço que cada palavra que eu ler que cada palavra que eu ler, Jesus amado, que eu venha a entender no meu coração. Eu peço para que o Senhor me dê entendimento e ciência da tua palavra. Jesus, eu peço para que cada pessoa que assistir essa live, eu peço que o Senhor abençoe, eu peço que o Senhor dê entendimento, dê graça e que a palavra alcance ela. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor direcione esse vídeo para as pessoas realmente que queiram ouvir a tua palavra, para as pessoas realmente que queiram, Senhor Jesus, saber de ti, Pai, no nome de Jesus. Então, eu te peço para que o Senhor abençoe, Pai amado, este projeto, esteja no controle, na direção. E é dessa maneira que eu oro, eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O 36 eu não vou ler, porque já foi lido ontem. E o 36 fala todas as descendências de Esaú. Esaú era o irmão de Jacó, filho de Isaac e Rebeca. Os únicos filhos deles dois. Então, Esaú e Jacó. Então, aqui no capítulo 36 de Gênesis, tem toda a descendência de Jacó, né? Então, hoje eu vou iniciar no 37, onde fala que José é vendido por seus irmãos. Vou ler o 37. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos e estava este mancebos com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sonhou José também um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborrecia ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou. E eis que o molho rodeava e se inclinava ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborrecia por seu sonho e por suas palavras. Nesta parte do 37, José, ele teve um sonho, e nesse sonho, ele contou para os irmãos dele, né? E os irmãos dele não gostou. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. O sonho que José teve era como se os irmãos deles fossem servir ele, né? Ele contou, porque era irmão, né? Era irmão, contou o sonho, mas ninguém gostou quando ele contou o sonho, né? E na nossa vida muitas vezes não é diferente, né? Às vezes você conta algo para alguém, as pessoas não gostam, ela não vai vibrar, ela não vai ficar feliz por você, ela não vai se alegrar. Mas é isso, vamos continuar com a leitura para não perder o foco. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacente os teus irmãos junto de Siquém. Vem, envia-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui.
E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão seus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Rúben, livrou-os de suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramareis sangue. Lançou-o nesta cova, para que ele está no deserto, e não lanceis mãos dele, para livrá-la das suas mãos e para torná-la seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra. E ia levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram-o e lançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos, rasgou seus vestidos, tomou seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas suas filhas para consolá-lo. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, como choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José era filho de Jacó. Jacó, no início, ele era conhecido como trapaceiro. Jacó era trapaceiro. Nos versículos anteriores, tem uma parte que ele fala que tem uma parte da escrita que ele roubou a bênção do irmão dele, né? E mais pra frente, o sogro dele passa a perna nele também. Só que depois de um momento ele se converte, né? Ele é salvo. A palavra fala que a alma dele foi salva. Porque ele tinha muito encontro com Deus, né? Deus falava muito com Jacó. E aí, nessa parte, já tá na parte de José, que é um dos filhos de Jacó, né? Quando os irmãos de José decidiram matar José, né? Só que jogaram ele num poço, né? Por causa do sonho que José contou. Então, o que aconteceu nesse capítulo? Os irmãos dele não gostaram dos sonhos que ele teve, né? E aí, o que aconteceu? Eles decidiram matar José. Falou, vamos matar ele. Esse cabo aí tá sonhando demais, vamos matar ele. Jogaram ele no poço. Só que aí tava vindo um pessoal e eles venderam José. E enganaram o pai deles. Você viu como que engano ficou nessa família, né?
o pai de Jacó enganou o pai dele. E agora os filhos enganaram ele. Então foi uma enganação só, né? Então, aí mentiram pra ele, dizendo que uma besta-fera tinha comido José. Só que na verdade não tinha comido José, né? Eles tinham vendido o próprio irmão. José, eu acredito que José era um dos mais novos. Era um dos mais novos. Não era o mais novo, mas era um dos. Mas aí fez isso. E aí ele ficou de luto e sofreu por causa do filho. Mas o filho, na verdade, não estava morto. E a história começa a ficar muito mais interessante. Então, bora lá. Judá e Tamar. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quizebe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, casa-te com ela, suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que este semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher do seu irmão, derramava na terra para não dar semente ao seu irmão. É isso aí. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Ele tinha relação, ele era casado, e aí ele fez coisa que era mal ao Senhor, e o Senhor matou ele. Aí o irmão dele ficou com a cunhada, né? Antigamente podia várias coisas, gente. Hoje em dia que não pode mais, tá? Hoje em dia, depois que Jesus veio e morreu por nós, o negócio ficou, né? Mudou mais, né? Melhorou. Não era tão ruim, mas melhorou, né? E aqui fala que ele derramava semente na terra. Do casal lá, né? E aí ele não queria que ela ficasse grávida, ele jogava na terra, e aí Deus não gostava, e Deus também matou ele. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá meu filho seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se por muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timnate, ele e Ira, seu amigo, o Adumita. E dera aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timnate a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu. E disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timnate, porque via que Selá era grande, e ela lhe não foram dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto, e dirigiu-se para ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. Ela disse: que darás para que entre a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito de rebanho. E ela disse: dás-me penhor até que eu envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão. O que lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, e a Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou Judá e disse: não achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta.
Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois dera aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora adulterou, e eis que está pejando do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, quem é este selo e estes lenços e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Sela meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre, e aconteceu, dando ela à luz, que uma pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tomando ela a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: como tens tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram seu nome Perez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome Zerá. O Velho Testamento é na época da lei, né? É na época da lei. Hoje nós vivemos na época da graça, porque depois que Jesus veio, estamos na época da graça, né? Então somos salvos pela graça, tudo acontece por causa da graça dele. Antigamente era por causa da lei. Se a mulher se prostituía, ela adulterava, ela era apredejada. Se você matava alguém, você morria. Não tinha conversa, era unha com unha, unha por unha e dente por dente. Não tinha conversa. Errou, pagou o pato, né? E hoje não, hoje a gente vive na graça. Então, assim, se você erra, você pede perdão para Jesus, ele te perdoa e pronto. Mas antigamente não era assim, tá? E o Velho Testamento ainda serve para o dia de hoje. Tem muita coisa no Velho Testamento que ainda vale para os dias de hoje, né? Vamos continuar. José em casa de Potifar. Aqui voltou para a história de José, né? Eu amo a história de José, eu acho maravilhoso, né? Vamos lá. José em casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinha levado lá. E o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcios. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. José ela foi para a casa de Potifar. E Deus era com ele, né? A palavra fala que o Senhor estava com ele e José foi próspero. Então ele era muito abençoado, né? E quando o Potifar viu isso, entregou tudo para a mão dele, deixou ele responsável por tudo que tinha lá no Egito, né? Assim, que Potifar cuidava e colocou José como para cuidar. Só que aí, a palavra fala que José era um homem formoso. Acredito que ele era muito bonito, né? Quando a Bíblia cita que alguém é muito bonito, então acredito que era extremamente lindo, né? E aqui fala que ele foi morar na casa desse homem, né? Que ele foi vendido, então ele trabalhava lá, ele cuidava de tudo. E aqui já tá na parte que a mulher do senhor dele, né? A mulher de Potifar dá em cima de José. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você vê que a preocupação de José era não pecar contra Deus, né? Ele poderia muito bem, né, ter pecado, pegar a mulher do cara lá,
Mas ele não quis, porque ele falou, não, ele confiou em mim, e eu não posso fazer isso contra Deus, né? E aconteceu que falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, e sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. José não caiu na tentação, não, né? A tentação veio, mas José fugiu, meu filho, né? José foi-se embora, né? Ela ficava insistindo muito, e aqui fala que ele foi num dia fazer o serviço da casa e não tinha ninguém lá. Ela estava sozinha. Olha a oportunidade, né? Olha a brecha aí, né? Mas ele não quis, né? Ele fugiu. Coisa linda. José é maravilhoso. A história dele é maravilhoso. Ele é um exemplo, né? E aconteceu que, vendo ela que deixaram o seu vestido em sua mão e fugiram para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vende, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Olha, ela inventou uma mentira aqui, porque ela que estava dando em cima dele, e depois, quando ele não quis e foi embora, ela inventou o que ele queria, né? Que ele tinha feito coisa com ela sem ele nem fazer, né? Mas vamos seguir a história, que tem coisa linda aí, né? E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor das palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, e a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Eu entendo o seguinte, que mesmo Deus estando com a gente, mesmo Deus estando comigo, não impeça de que situações desagradáveis ou situações ruins aconteçam. Isso não impede, né? Meu Deus, que coisa linda. Desde o início do capítulo que Deus fala que ele estava com José. Só que não isentou, porque acredito que Deus já tinha um propósito na vida de José, Deus já tinha algo já extraordinário para a vida dele. Mas ele não imaginava que ele ia passar por certas coisas, né? Deus tem coisa extraordinária para mim e para tua vida. Mas às vezes a gente acha que não vai passar por nada para alcançar, né? A coisa extraordinária. O que Deus tem de extraordinário para nossa vida. Mas a gente precisa passar por situações para a gente conseguir algo extraordinário. Às vezes, para você se alegrar muito, você vai passar por umas situações que vai te deixar muito triste, né? Mas que coisa linda é a história de José. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. Gente, que coisa linda! Não sei o que José tinha, não. José tinha um negócio de gerenciar. Ele tinha espírito de liderança. Ele chegou na casa de Faraó não. De Potifar. Potifar já deu tudo para ele cuidar de tudo. Aí o cabra desce pra prisão. Ele cuida de tudo que tá na prisão. Gente, que coisa perfeita, maravilhoso. Então você vê que ele já tinha esse negócio de líder, ele já tinha esse negócio de liderança nele, já era dele. Porque Deus abençoava, né? Aqui fala que Deus estava com ele. Então, se Deus está com você, meu amado, olha, pode estar na prisão que vai ter corpo tu fazer lá, entendeu? Às vezes você tá numa situação que você fala, meu Deus, misericórdia. Mas tem coisa para você fazer mesmo dentro da prisão, meu Jesus. Que é isso? Tá descendo do céu. O caba preso conseguiu ser líder na prisão. Meu Deus, que mistério é esse? Incrível. Coisa linda, Jesus. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.
Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. Dava tudo certo. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois destas coisas que pecara o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro. Entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa da cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo cargo de José para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava preso na casa do cárcere, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje triste vosso semblante? E eles disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que interprete. E José disse: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço vós. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse: Eis que o meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e estava como brotador. A sua flor saía aos seus cachos, amadurecia em uva. No capítulo anterior, no 27, José sonhava coisas extraordinárias, né? O sonho que ela contou com os irmãos dele, que prenderam ele. E aqui, quando ele está na prisão, ele está prestes a interpretar um sonho, né? 2 sonhos, na verdade. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o de costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me puseste nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra do padeiro, e as aves comiam dos cestos de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete todo o seu servo, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio do seu servo, e fez tornar o copeiro mor seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro enforcou como José havia interpretado. E o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. José interpretava sonho, ele tinha dom de interpretar sonho. Mas lembra que Deus estava com ele, né? O Senhor estava com ele. Então, tudo é do Senhor, né? José não tinha nada, José tinha Deus com ele, né? E Deus fazia todas essas coisas, dava esse entendimento para José de interpretar sonhos. José tinha o jeito de liderança, né? Espírito de liderança, ele tinha jeito de ser líder. E depois ele interpretava sonhos, né? Ele tinha dom, Deus deu dom para ele, né? Aconteceu que ao fim de 2 anos inteiro, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subia do rio 7 vacas formosas, avistas e gordas de carne, e pastava no prado. E eis que subia do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista, magras de carne, e parava junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comia as 7 vacas formosas à vista e gorda. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotava de um mesmo pé 7 espigas, cheias de boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento.
oriental brotava após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que o interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Mó a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre prisão na casa do capitão da guarda, mim e ao padeiro Mó. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um sonha conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. E estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, e contou-nos e interpretou os nossos sonhos, e cada um interpretou conforme o seu sonho, e com ele nos interpretou. Assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José, e fizeram sair logo da cova. E barbeou-se, mudou seus vestidos, e veio a Faraó. Nossa, José, ele ficou preso muito tempo, muitos anos ele ficou. Pelo que eu entendi aqui do que eu li, ele ficou preso 2 anos, mais de 2 anos, eu acredito, né? Aqui fala 2 anos, depois de 2 anos que o rei sonhou. E aí, ele, depois disso, que o padeiro foi lembrar dele. Meu Deus. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há quem interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpreta. Respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Mais uma vez ele coloca Deus acima. Mais uma vez ele não fala: sou eu faço isso. Ele fala: não, é Deus que faz, é ele que me dá a resposta, né? José, ele se coloca mais uma vez como instrumento de Deus. Ele não coloca no lugar de se achar e tal. Ele se coloca no lugar de servo. Ele coloca: não, eu sou pequeno. É Deus quem faz essas coisas. Ele dá glória para quem, né, merece toda a glória, né? Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiu do rio 7 vacas gordas e de carne formosa à vista, e pastava no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas muito feias à vista, e magras da carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E então entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu parecer é feio como no princípio. Então acordei. Depois vi o meu sonho, e eis que do mesmo pé subia 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotava após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve quem mo interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um sonho. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista que subia depois delas são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantavam-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será aquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi duplicado 2 vezes o Faraó, e por estas coisas é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra,
e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajunte toda a comida destes bons anos que vem e amontoa trigo debaixo da mão de Faraó e para mantimento da cidade e guarda. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que na terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Faraó põe José como governador do Egito, e disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este em que age o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que tenho Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José. Aqui já chegou o tempo da honra de José, né? Ele foi caluniado, ele foi vendido, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi preso injustamente, né? E esqueceram dele na prisão. Só que o homem pode esquecer do outro, né? Mas Deus não esquece, não. Meu amado, minha amada, quando Deus tem algo comigo e com você, lembra de uma coisa, Deus não esquece, tá? Deus não esquece. No tempo certo, o Senhor fará alguém lembrar de você, né? Por mais que alguém esqueça, no tempo certo, Deus fará alguém lembrar de você. Entenda isso. Deus fará alguém lembrar de você no tempo certo. Meu Deus, Jesus, esse negócio perfeito. Então, José, ele foi líder. Faraó falava, olha, eu vou ser maior que você só no trono. O resto é você que vai governar tudo. Entendeu? Deram um cargo para José, o cargo top dos top. José foi honrado, né? Meu Deus, aleluias. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de vestido de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir num segundo carro que tinha, e clamava diante dele: Ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate-Paneia. Zafenate-Paneia. Deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera. Potífera, acho que é isso. Sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, quando os irmãos vendeu ele já tinha uns 20 e poucos anos aí. Porque ele ficou preso uns anos, trabalhou. A Bíblia não cita assim, né? Teria que fazer um estudo mais aprofundado para saber quantos anos ele trabalhou, quantos anos ele ficou preso certinho. A Bíblia fala 2 anos, sonhou e lembrou dele. Mas eu acredito que ele ficou mais... Eu que tô falando. Eu acredito que ele ficou mais tempo preso, né? E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento. Meu Deus, a hora foi embora. Coisa linda, Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou ler aqui essa parte. Do campo que estava ao redor da cidade, de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nascera a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o nome do seu segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus, ele fez José crescer na terra da aflição dele. Ele sofreu poucas e boas, né? Deixa eu grifar aqui. O 51, né? É um bom parágrafo para estudar, né? Então acabaram-se os 7 anos da fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão. Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José,
O que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Todo lugar não tinha comida, só tinha comida no Egito onde José estava. Olha que coisa tremenda. Gente do céu. Deus fez muita gente ir até José. Muita gente. Isso é trabalhar de Deus, sabe? Isso foi porque Deus quis trabalhar dessa maneira, né? Meu Deus, coisa linda. Deixa eu ver a hora para ver se eu consigo ler mais um pouquinho, né? Eu acho que dá para ler mais um capítulo. Vamos lá, esse último capítulo. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito a Benjamim. Porém, irmão de José não enviou a Jacó os seus irmãos, porque dizia: para que ele não se suceda porventura algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel, para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Você viu que aqui que veio cumprir o que José falou lá no início? No primeiro sonho que José teve, né? Que os irmãos dele se inclinavam e eles não entendiam, né? Eles não entendiam. Olha o processo que José passou para poder acontecer o sonho dele, né? E aqui os irmãos dele se inclinam diante dele, né? José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com ele. E falou com ele asperamente e disse-lhe: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José conheceu os irmãos dele, mas até aqui então os irmãos de José ainda não tinham conhecido que era José. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhe: Vós sois espiãs e vieste para ver a nudez da terra? E eles disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhe disse: Não, antes vistes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mais um já não existe. Ele estava falando de José, né, aqui. Então lhe disse José: Isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Nisto sereis provado pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vos ficarei presos, e vossas palavras serão provadas se há verdade convosco, se não, pela vida de Faraó vos sois espia. E pô-lo junto em guarda 3 dias. E ao terceiro dia disse-lhe José: Fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homem de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide e levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei mim o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogavam. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Ruben respondeu-lhe dizendo: Não vou lhe dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão entre eles e amarrou-o perante os seus olhos. José ele chorou, porque ele lembrou de tudo que aconteceu, né? Que os irmãos deles fizeram com ele. Agora tá aqui, os irmãos de José voltam ao Egito, porque José falou eles para buscar o irmão mais novo dele, né? Aí ordenou José que enchesse o seu saco de trigo e que ele restituísse o seu dinheiro a cada um no seu saco.
e lhe desse comida para fazer o caminho, e fizeram assim. E carregava o seu trigo sobre o seu jumento e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar passo ao seu jumento, na venda, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, e ele o mesmo aqui no meu saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo ao outro: que é isso que Deus nos tem feito? Vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o varão, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-nos: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não é mais, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecereis que sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas, e parti, e trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociaremos a da terra. E aconteceu que, despejando eles nos seus sacos, eis que cada um tinha uma trouxinha com seu dinheiro no saco, e vieram com as trouxinhas do seu dinheiro, ele e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disseram-lhe: tendes-me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, agora levareis o Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Acredito que Jacó estava sofrendo, né? Jacó ele estava sofrendo por causa que, não, que ele achava que não tinha mais José, né? Mas José estava vivíssimo da Silva. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tô tornarei a trazer. Porque Benjamim era o filho caçula dele, o irmão mais novinho de José. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porque o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas camas com tristeza e sepultura. Eu vou parar aqui no capítulo 42. Amanhã continuarei no capítulo 43. A história de José é linda, meu Deus, perfeito. Passou tão rápido, uma hora que eu nem dei conta de como passou rápido. Coisa linda é que Deus estava com José, isso é perfeito. Quando Deus está com a gente, acontecem coisas extraordinárias, mesmo que a gente passe por situações difíceis. Amém. Eu vou orar para encerrar. Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que assistiu essa live. Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor os abençoe, que eu esteja com eles, assim como o Senhor esteve com José. Senhor Jesus amado, que esta palavra entre no coração, que ela venha ser ouvida, venha ser lida, venha ser ouvida, venha descer para o coração e que venha dar fruto, Jesus, e que a gente venha viver conforme a tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe este projeto, que esse projeto alcance vidas de pessoas. Eu quero ser um canal de bênção na vida delas, Pai, no nome de Jesus. Então, abençoa a vida delas de uma maneira sobrenatural, Pai. Eu te peço, Jesus, te agradeço por o Senhor me dar essa oportunidade de fazer isso. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez. E eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que passar por esta live e assistir. Seja tudo, seja um pedaço. Que o Senhor fale ao coração delas, Jesus. E eu só tenho te agradecer pelos teus feitos. É desta maneira que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Encerrar.